da fé e a esperança na vida das pessoas. E eu separei aqui Marcos 1, 16, 18. Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. O resgate é um tema central do livro de Mórmon e que tem dois significados. Um é a salvação e a ressurreição de todos por meio de Cristo. E a responsabilidade dos membros da igreja, né, de ajudar as pessoas e de estender a mão para resgatar aqueles que se afastaram da fé. Isso inclui apoiar os que estão solitários, desanimados ou lutando com o pecado. Também ajudam os necessitados e participam de atividades de serviços humanitários. E isso para compartilhar uma experiência que eu tive no metrô, aqui em São Paulo. Da outra vez que eu fui fazer a mensagem de 2 minutos e meio. Eu tive um compromisso e eu falei, eu vou de metrô, porque de carro não vai dar para eu dar uma olhada no livro de Mormon. E eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui que possa acrescentar nessa mensagem de 2 minutos e meio. E aí eu entrei no metrô, e quem conhece São Paulo sabe que a gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes entra por uma porta e você é empurrado e já sai diretamente pela outra. E eu estava assim, com o livro, segurando, e entrei, porque a minha intenção era ver, mesmo que em pé. Só que foi surpreendente, porque no momento que eu fui, eu parei de frente com um rapaz, por volta dos seus 30 anos, mais ou menos, e ele estava visivelmente embriagado. E foi algo surpreendente, porque ele falou direto assim, ó, os élderes foram na minha casa, os élderes da Vila Mariana foram na minha casa, só que eu não estou conseguindo cumprir o que eu prometi. Aí veio aquele susto, eu falei, nossa, mas eu vim para estudar o livro e ele me fala dos élderes. Eu fiquei realmente impactada. E aí ele começou a falar que ele tinha o vício da bebida e que eles foram na casa dele mais de uma vez, levaram alimentos, levaram a palavra de Jesus e que ele estava muito triste porque ele não estava conseguindo fazer o que ele tinha prometido. Mas, por outro lado, eu percebi que ele estava se sentindo muito, muito visto. Ele foi visto por esses irmãos, ele escutou a palavra, porque ele falou, mas eu sei que Deus olha por mim. E nós falamos muito rápido, porque eu fiquei só 4 estações. E eu falei para ele que tudo bem, que a vida é um sobe e desce, né? Que o importante é ele não desistir. E ele tendo esse apoio dos irmãos, a caminhada fica um pouco mais fácil, mas eu entendia que era difícil para ele. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mas por que você falou para mim sobre os élderes e da igreja? Ele falou assim, porque eu reconheci o livro. Só que eu estava com o livro assim, ó. Aí, quando eu saí do metrô, eu falei, nossa, mas ele reconheceu o livro? Aí eu vi que aqui embaixo tem isto aqui, né? Tem essa marquinha. Então, essa mensagem é para dizer o quê? Que a gente tem que ter um olhar para o outro, como fazem os irmãos que eu estou tendo mais contato. E eu vejo o trabalho que é feito, o trabalho humanitário, não só com os irmãos da igreja, mas com pessoas também que precisam. E no caso dessa pessoa, desse rapaz, os élderes levaram conforto para ele, estão levando a palavra de Deus. Embora esteja sendo muito difícil para ele, ele sabe que ele não está sozinho, que ele tem Deus olhando por ele, porque ele me disse, e ele tem o apoio dos irmãos. Então, a mensagem é essa, é que a gente possa, eu até escrevi aqui, ó, que a gente possa também ser os mensageiros de Jesus Cristo, e como aqueles pescadores, ajudar no resgate das pessoas, não só do nosso núcleo de convivência ou da igreja, mas para todo mundo que passar no nosso caminho. Então, a minha mensagem é essa de hoje. E eu digo tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas, que linda mensagem, Rose. Ai, foi Você impactante, seu Carlos. deixando a sua luz brilhar perante as pessoas sem usar uma única palavra, que lindo. É. Mas foi bem impactante. Eu cheguei tocada em casa.
Eu até falei para o Anderson, falei, amor, estou com vontade de mudar tudo que eu planejei ao longo da semana, mas não teria tempo hábil para isso. Eu falei, mas vai ter uma oportunidade e eu vou compartilhar essa história. E eu compartilhei com a Letícia no dia, porque realmente eu fiquei muito impactada, foi muito, muito intenso para mim. Obrigada. Querido. Muito bom, Roseli, obrigada pela mensagem. Eu vou passar então a palavra ao Carlos e à Vânia para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Queridos amigos e amigas, é uma alegria estar com todos nesse encontro semanal que já dura 4 anos. E a cada semana nós estamos com vocês. E temos a experiência, como acabamos de ter agora com Roseli, de milagres verdadeiros acontecerem na sua vida. A passagem que me inspira a falar com todos se encontra em Mateus capítulo 25, que é a parábola dos talentos. E o que diz essa parábola? Que o Senhor das terras distribuiu os seus talentos para os seus servos. Para alguns deles, ele deu 5 talentos. Para um segundo, ele deu 2 talentos. Para um terceiro, ele deu 1 talento. E ele se afastou por um tempo. Mais tarde, ele voltou e chamou cada um para prestar conta. Aquele que recebera 5 multiplicou para 10. E o que ele ouviu do Senhor? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que recebera 2, multiplicou para mais 2, ficou com 4. E ouviu a mesma resposta. Servo bom e fiel. O pouco te dei e você multiplicou, muito te darei. Entra no gozo do teu Senhor. E finalmente aquele que recebera 1, ele estava, de certa forma, cabisbaixo. Ele foi prestar conta para o seu senhor. Ele disse: Senhor, recebi 1 só. Eu fiquei com tanto medo, com tanto receio de perder aquele 1, que eu fiz um buraco fundo na terra, coloquei lá o talento, mas aqui tens o que é teu, e devolveu aquele talento. Naquele momento, ele viu uma resposta que ele não esperava. O Senhor disse: servo mau, negligente, infiel. Sabia que haveria uma prestação de conta, mas nada fizeste. Enterraste o meu talento. Tirai daquele que tem 1 e dai para aquele que tem 10. Porque aquele que pouco tem, até o pouco que tem ser-lhe-á tirado, e aquele que muito tem, terá em abundância. Eu acho muito interessante essa passagem, queridos amigos e amigas, porque o Senhor concede a todos os seus filhos indistintamente. Se nós temos 64 pessoas aqui na sala nesse momento, é muito mais, porque alguns estão marido e mulher. Cada um recebeu dons, talentos e habilidades. E qual que é a expectativa do Senhor? Que cada um possa deixar o seu talento brilhar, multiplicar, iluminar as pessoas ao seu redor. De certa forma, acredito eu que a Roseli, sem usar uma única palavra, ela fez exatamente isso. Ela permitiu que aquela luz que estava no seu semblante pudesse tocar o coração daquela outra pessoa que estava ali simplesmente até questionando a própria condição dele. E eu gosto muito de pensar que o Senhor é generoso e bondoso, porque Ele espera que nós possamos ser multiplicadores de bênçãos. Acontece que, às vezes, eu tenho que admitir para vocês que nós somos todos numa mesma situação, como se fôssemos membros de um grande hospital, o hospital da vida. E nesse grande hospital, em alguns momentos, nós somos o paciente e nós precisamos que um médico venha nos socorrer e nos dar a força que precisamos. E às vezes você é o doutor, às vezes você é o médico e você vai levar a cura para aquele que está ao seu lado. Então, ninguém é sempre o enfermo e ninguém é sempre o doutor. Em diferentes momentos da vida, nós estamos em estágios, em fases, em condições, e temos que ter essa humildade e, ao mesmo tempo, sabedoria
de receber ajuda quando precisamos. Eu jamais vou esquecer a experiência que tivemos aqui com uma participante. Eu acho que ela não vai ficar triste se eu citar o nome dela, que é a Thaís Martins. Há 2 ou 3 semanas atrás, a Vânia foi interrompida na sua explicação, disse: Thaís, você está passando bem? Ela disse: não, é porque eu estou passando por algumas dificuldades, momentos difíceis. Ela compartilhou com todos, acho que a maioria estava aqui naquele dia, mas naquele mesmo dia, no final, ela terminou a aula dizendo: agora eu estou em paz. Então ela teve a humildade de reconhecer a sua vulnerabilidade. E a Vânia teve a sensibilidade de ser a médica, ser a doutora que acolheu aquela pessoa que está ao seu lado. Então, às vezes, nós temos a tendência. Gratidão. Amém, amiga. Vocês Às têm vezes, trazido momentos incríveis. O am- momento na igreja foi, assim, inesquecível na minha vida. então, assim que eu terminar, vou pedir para você explicar, pode ser? Pode sim. Obrigado, Thaís. Fica à vontade. Então, o que acontece, gente, é que às vezes nós temos a tendência de sermos egoístas. Sabe o que é egoísta? A pessoa narcisista. Sabe o que é narcisista? Aquele que só olha para si mesmo. Quando tem pessoas ao nosso redor que estão precisando de uma palavra, de um bom dia, de um oi, de um aperto de mão, simplesmente citar o nome da pessoa. Eu ouvi recentemente uma experiência muito triste. Uma pessoa aqui nos Estados Unidos foi viajar e entrou numa igreja. Não vou nem citar o nome da igreja que ele entrou, mas ele disse que ele entrou, assistiu toda a reunião, culto, preleção que tinha lá, saiu de lá e ninguém o cumprimentou. Ninguém estendeu a mão, ninguém perguntou o nome, ninguém nem disse um oi para ele. Ele voltou para casa arrasado, porque ele foi lá em busca de acolhimento, ele foi lá em busca de amparo, ele foi lá em busca de algum tipo de conforto, consolo, direcionamento, orientação, e ele entrou e saiu vazio. Então eu comecei a me questionar a mim mesmo. Será que às vezes eu não faço a mesma situação? Será que às vezes eu não corro esse risco, quer dizer, de ficar simplesmente voltado para os próprios interesses e ignorar as pessoas que estão ao nosso redor? Então volto à minha fala inicial. O Senhor deu talento e o Senhor espera que nós sejamos multiplicadores desses talentos. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o Bruno Lima e, na sequência, a Thaís Martins. Pode abrir o seu microfone, Bruno. No ícone vermelhinho embaixo no canto esquerdo deve estar escrito. O meu tá escrito áudio, não sei qual é a sua versão. Aí você tirou a câmera, Bruno. Deve estar do lado esquerdo desse que você apertou. Daqui a pouco o Bruno consegue abrir. Enquanto isso, Thaís, pode compartilhar, por favor. Então, eu estou sendo acompanhada, depois daquele dia, imediatamente, 2 missionárias me ligaram, eu achei incrível. Em minutos, elas estavam perto da minha casa, eu fui ao encontro delas, toda mal vestida, o cabelo pior do que esse, e disse a elas: ó, eu tô desse jeito. Elas me abraçaram e, como se eu tivesse normal, me deram muito carinho. 2 meninas, 2 jovens, meu Deus, com a palavra de Deus na ponta da língua, na alma, no espírito. E eu estava, nesse dia, estava triste, preocupada, por causa da necessidade da independência financeira da família, para eu não estar no estado que eu estava naquele dia, porque chega um ponto que o ser humano não suporta mais humilhação.
Nesse instante eu estava chorando, mas passou. Aí a gente começou a se encontrar, comecei a me encontrar com as meninas, a gente fez estudo do Livro dos Mormons. No sábado, a gente foi almoçar na casa de um casal, ele é presidente aqui em Abrantes, Miro, Cle, o nome da esposa, são missionários, estão aqui há 13 anos, são de São Paulo, Santo André. E eles nos receberam muito bem, me escutaram, me deram força, falaram que eu não poderia estar em lugar melhor. E aí, domingo, 8h30, eu estava na porta da igreja, dá para ir andando. Aí fui, meio sem graça, né? Não sabia direito o que é que eu ia encontrar. E as primeiras pessoas que eu encontrei me acolheram como se me conhecessem há 20 anos. E aí eu entrei para ficar à vontade, sentei, teve o hino, que é lindíssimo. As pessoas vinham até a mim para me dar boas-vindas, para me dar um abraço, para dizer o que eu precisasse, elas estariam por mim, que eu não estava sozinha, sem saber da minha história. E foi o dia dos testemunhos. Aí cada um deu um testemunho e depois passou a água e o pão. Depois eu conversei com a presidente, acho que das moças, se eu não me engano, das senhoras, moça não, eu já passei da idade, é das senhoras. Aí ela me escutou muito, eu chorei para variar, e ela falou que ia levar para o presidente, que eu não me recordo o nome agora, porque tem ala e tem estaca. Aí eu também não consigo, não me lembro a diferença. Mas ela ia levar para o presidente e ver o que eles poderiam me oferecer, mesmo sem eu ser de lá. O apoio emocional e ela já pediu meu currículo e, enfim, foi assim, ela falou para mim, se você precisar da gente, a gente vai te ajudar a arrumar a sua casa. Você não sabe cozinhar, a gente te ajuda a cozinhar. Você não está sozinha, eu tenho um bebê, mas quando estiver dormindo e olhar o celular, você pode ligar a hora que você quiser. A gente está aqui, mas não está junto só na igreja. A gente está junto também fora da igreja. Nós somos irmãos também fora da igreja, não só aqui nesse domingo, nesse horário respectivo. Obrigado, Então, Thaís. Obrigado, foi Thaís. assim divino. Eu Você mandei está as fotos para o sendo. senhor com as Obrigado, missionárias pelo obrigado, Instagram. querida Thaís. Você está sendo literalmente acolhida por anjos de Deus aqui nessa terra. E você está se permitindo esse acolhimento. Me parece que o meu amigo Bruno Lima conseguiu abrir o microfone. Vamos lá, Bruno. Dia 26 tem provavelmente o batismo. Parabéns, parabéns. Bruno, conseguiu abrir aí? Se não conseguiu, no finalzinho você vai ter um tempinho ainda. Muito bem, queridos. Vamos passar o tempo para a Vaninha, que ela está aqui ao meu lado, pronta para dar início à sua mensagem. Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco hoje. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho do ensinamento de Jesus Cristo, que foi bastante diferente para as pessoas que estavam naquele momento e que ele aqui na Terra, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele estava lá pregando o Evangelho e, não, menos de 2000 anos, né? Porque ele começou a sua missão aos 30 anos. Então, teríamos que estar em 2030 para ele estar começando a missão dele. Mas isso não é importante. O importante é que Cristo reuniu as pessoas para pregar
dá aquele famoso sermão, né? O Sermão da Montanha ali, onde ele, que está em Mateus, lá no capítulo 5, capítulo 6. E naquele momento, ele falou uma coisa que pode ter até chocado um pouco as pessoas que estavam ouvindo. Porque o povo, eles seguiam a lei de Moisés. E a lei de Moisés, o que ela ensinava? Olho por olho e dente por dente. Se alguém te fizer o mal, você podia fazer também. Fazer a mesma coisa que a pessoa fez para você, você podia rebater com a mesma coisa. E o povo era um povo de, como as escrituras falam, dura cerviz. Era um povo de duro coração. Eram pessoas de coração duro. Mas quando Cristo veio na Terra, ele elevou os ensinamentos dele. E aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir isso. Olho por olho, dente por dente. E daí Cristo vem e começa a ensinar sobre o amor, que nós tínhamos que amar o nosso próximo, que nós tínhamos que ser pacificadores, que nós tínhamos que ele estava ensinando algo diferente. Olha, vocês têm que amar até mesmo o seu inimigo. Olha que coisa. As pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de ensinamento. Então, imagine aquelas muitas pessoas ali ouvindo essa mensagem de Cristo. Então, algumas devem ter não gostado. Ah, não. Eu aprendi desde pequeno que é olho por olho, dente por dente, e eu vou continuar o resto da vida assim. Muitas assim, devem ter pensado. Outras voltaram para suas casas pensando: quem é esse que quer mudar as leis e está dando uma lei muito mais difícil, que eu tenho que amar até mesmo o meu inimigo, que eu devo orar pelo meu inimigo, que eu devo. Então, eles devem ter voltado para casa mais atordoados ainda, né, com essa mensagem. E deve ter aqueles que, ao ouvirem a voz de Cristo, sentiram no coração que aquela mensagem era verdadeira e que Deus esperava isso deles. Então, deve ter tido esses 3 tipos de reações ali, quando ouviram esse sermão de Jesus Cristo. Então, ele falou sobre oferecer a outra face e amar os seus inimigos. Ele falou para sermos uma luz para as outras pessoas, para buscar justiça mesmo quando é perseguido. Então, às vezes as pessoas eram perseguidas, elas já queriam ser vingança. Cristo tirou essa palavra. Não era mais para se vingar mais. E às vezes as pessoas pensam: não, ele me fez um mal, eu vou me vingar e ele vai ser pior para ele ainda. E Cristo veio com uma lei maior. E daí ainda Cristo usa essas palavras: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós temos que buscar ser pacificadores. Agora vem uma pergunta para vocês meditarem, não é para responder ainda, nós vamos responder mais no finalzinho. Será que realmente eu posso me tornar um pacificador quando o mundo está do jeito que está, tumultuado, meu coração tomado pelo medo e a paz parece tão distante? Eu tenho uma irmã que ela sempre morou longe de mim, depois do casamento. Ela morou em Brasília, só teve uma época que nós moramos aqui em Campinas junto. O resto, ou ela está em Brasília ou ela está em Curitiba. Mas nós mantemos um contato, sempre estamos conversando por telefone e sempre estamos juntas. E outro dia nós estávamos conversando que nós nunca vivemos um momento como a gente está vivendo hoje, de tanta insegurança, de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta coisa ruim acontecendo. Em todos esses anos em que a gente tem conversado quase que semanalmente, nem eu, nem ela nunca nos sentimos assim tão oprimidas pelo mundo em que estamos vivendo. Um mundo muito conturbado,
e muito. A gente nem falava sobre esses assuntos no passado, porque parece que não era tanto problema. Mas agora a gente sente assim a dificuldade, essa falta de paz, essas injustiças que acontecem. E principalmente porque nós temos o celular, chega tanta coisa na nossa vida hoje. Entra na nossa casa tanta. E a gente fica pensando, nossa, que injustiça que estão fazendo, né? Mas o Senhor, ele disse que era possível. No passado, eles também tinham os seus problemas. Eles também, aquele povo, estava sendo oprimido pelos romanos, como que é? Pelo exército romano, que ficava andando pelas ruas e vigiando, e falando, e prendendo, e tanta coisa acontecia que era ruim. E ainda assim, o Senhor estava falando para eles buscarem essa paz. Então, saiu aqui o discurso que eu estou me referindo. E daí ele fala assim, que nós precisamos começar com o nosso coração, ser pacificadores no nosso coração. Então, tem que começar por mim. Eu desejar no meu coração ser uma pacificadora. Eu tenho que tomar essa decisão. Eu vou seguir Jesus Cristo e eu vou ser uma pacificadora. Então, depois que eu decido isso, que eu tomei essa decisão no meu coração, eu tenho que começar com isso dentro das paredes do meu lar. Eu tenho que começar na minha casa. Como que eu vou ser pacificador no mundo se dentro da minha casa existe discórdia, briga, gritos, maus tratos, todas as sortes de coisas ruins dentro do lar? Então, dentro do meu lar, primeiro no meu coração, eu tenho que me decidir a ser uma pacificadora. Daí, dentro do meu lar, eu preciso ser uma pacificadora. Daí contou uma experiência, eu estou falando baseado num discurso que foi feito recentemente na Conferência Geral do Elder Gary Stevenson. Ele é um apóstolo da igreja. E daí ele contou uma experiência de uma família. Essa família tinha uma pessoa na casa, um adulto, que era muito irritado, que eu vou até usar aqui as palavras dele, para não. Tá aqui, ó. Ele fala assim: um adulto que frequentemente era mal-humorado, orgulhoso e ríspido. Então, nessa casa, tinha um adulto, não falou se era mulher ou homem, não falou, mas essa pessoa era ríspida, era mal-humorada e era orgulhosa. E estava causando entre os filhos daquela família um mal-estar, porque daí ficavam chateados, respondiam. E daí eles resolveram fazer um experimento. Ao princípio, não vamos dar atenção, vamos ficar quieto, mas naquilo não resolveu. E daí eles fizeram esse experimento, e o experimento era assim: em vez de responderem com silêncio ou retaliação, as crianças fariam algo inesperado. Elas responderiam com bondade. Olha que incrível. Não seria apenas uma maneira educada de se conter, mas uma demonstração sincera e intencional de palavras bondosas, gestos atenciosos, a despeito de como lhes responderiam. Então, foi feita essa reunião, todo mundo, a princípio, até com um pouco de medo, mas eles aceitaram fazer esse experimento na casa. Quando aquela pessoa agisse errado, gritasse, fosse ríspida, fosse orgulhosa, fosse mal-humorada, fosse o que fosse, eles iam responder. Mas não é que eles iam ficar em silêncio e ser educados. Não. Eles iam demonstrar amor e bondade para com aquela pessoa. E daí o experimento foi uma maravilha, porque ele disse assim:
O que aconteceu em seguida foi simplesmente incrível. As interações frias começaram a ser abrandadas. Os sorrisos substituíram os rostos carrancudos. O adulto, antes distante e rude, começou a mudar. As crianças, fortalecidas pela escolha de agir com amor, encontraram alegria na transformação. A mudança foi tão profunda que a reunião que tinham planejado fazer posteriormente nunca foi necessária. A bondade, de modo sutil, tinha feito todo o trabalho. Então, o que ele conta aqui? Eles fizeram um experimento por um tempo e que depois eles iam se reunir novamente e avaliar, mas nem foi necessário, porque todos perceberam que quando eles passaram a tratar aquela pessoa com amor e bondade, mesmo quando ela estava sendo ríspida, que eles transformaram o ambiente do seu lar. Eles se tornaram pacificadores. Olha que lindo. Então, primeiro começa no nosso coração, depois do nosso lar. E depois é como, sabe quando a gente joga uma pedrinha no lago, que a gente gosta de observar as ondas que vão fazendo em volta da pedrinha, quando você joga na água, nos círculos, né? Vai fazendo uns círculos. Primeiro vem o mais pequenininho, maior, maior. Então, assim vai acontecer quando nós decidimos ser pacificadores. Vai começar conosco, depois na nossa casa, depois com os nossos familiares que não vivem debaixo do nosso teto, mas que sempre estão se correlacionando conosco, e depois com os nossos trabalhadores, com as pessoas com quem nós trabalhamos no dia a dia, e vai aumentando esse círculo de amor. É isso que Cristo pediu para nós fazermos, é nós ampliarmos o nosso amor pelo próximo, fazendo o bem e fazendo algo que é do Senhor. Olha o que aconteceu até com uma história do meu neto, um neto recém-missionário, ele serviu lá na Inglaterra, e ele estava aqui nos Estados Unidos, nós estávamos aqui em Utah, por ocasião da Conferência Geral da Igreja, e nós fomos jantar no sábado à noite, depois das conferências, num restaurante. Quando nós saímos, tinha uma pessoa que estava numa mureta, um rapaz com um aspecto assim meio esquisito, meio... Eu, como a gente que é do Brasil, a gente já tem medo, já era umas 10 da noite, eu vi o meu carro ali, que já tinha chegado, eu falei, ó, corri para dentro do carro. Só que nessa, eu perdi uma cena linda, que vieram me contar depois, eu disse, nossa, eu perdi isso, o meu medo foi maior. Aquele rapaz, ele só queria um abraço, e ele pediu para o meu neto, você me dá um abraço? E o meu neto foi lá e deu um abraço naquela pessoa. E daí ele só saiu andando. Ele queria só alguém percebesse que ele existia. Olha que coisa. Então, o nosso mundo, nós estamos vivendo assim. Eu reconheço que eu errei, porque eu vi o rapaz, eu já corri para dentro do carro. O medo. Medo, depois, sei lá, nem sei o que eu pensei. Eu nem pensei, eu só corri. Mas, na verdade, Cristo não nos ensinou para corrermos das pessoas. Ele nos ensinou a amar as pessoas. E eu achei, depois eu falei para esse meu netinho, parabéns pela tua atitude linda. Me contaram, porque depois me perguntaram, você viu? Porque muitos ficaram surpresos de vê-lo abraçando aquele andarilho da rua. Mas ele disse, mas eu não sou um representante de Jesus Cristo? Ele agiu como um representante de Jesus Cristo. E isso é muito bonito. Então, nós, às vezes, erramos, mas nós temos que começar a pôr essas escrituras na nossa mente, no nosso coração, e daí aquilo vai se expandindo e nós vamos começando a perceber que nós podemos ser pacificadores. Eu conheci uma pessoa que ela gostava muito de ser aquela que atira a pedra como no fogo, como que é? Joga lenha na fogueira, tem esses dizeres. Outros dizem gasolina no fogo, esses dizeres aí. Atiçar.
Quando tinha uma situação grave, ela, em vez de tentar ser pacificadora, ela achava uma coisa para pôr mais fogo na fogueira. E existem pessoas assim. Mas nós que queremos ser discípulos de Jesus Cristo, nós que queremos ser seguidores do Salvador, queremos adquirir os atributos de Cristo na nossa vida, nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ter essa atitude de pensar no nosso próximo e demonstrar amor. O amor é capaz de transformar, derrete aquele gelo. Às vezes as pessoas criam em volta delas, elas foram tão maltratadas, foram tão humilhadas, elas criam então uma capa de gelo em volta delas. E elas começam a agir com raiva, com vingança, com ódio de todo mundo. Alguém fez mal para elas e agora elas espalham ódio por todos. Quem nem fez nada acaba levando são aquelas marcas. Então, quando a pessoa está xingando, brigando, fazendo coisas assim, não é que ela está contra nós, ela está contra ela mesma, ela está tão mal que interiormente, ela está tão mal interiormente que ela fica distribuindo coices, digamos assim, nas pessoas. Mas é esse ser que mais precisa da nossa atenção e do nosso amor. E nós podemos derreter isso, mostrar para essa pessoa que nós somos uma luz de Cristo, que nós podemos transformar a vida das pessoas através do amor, através de uma palavra, de ouvir, de um abraço, através de ajudarmos aquela pessoa que está precisando, fazermos coisas que realmente mudem. Nós tivemos aqui o exemplo da Thaís, ela foi lá, ela está passando por um momento difícil, mas o que aconteceu? As pessoas a acolheram. As pessoas querem e precisam ser acolhidas. E é isso que o Salvador fazia quando ele estava aqui na Terra. Quando ele via alguém sofrendo, ele logo ia estender a mão, demonstrar amor. Ele viu aquela viúva que estava levando o seu filho no caixão, acompanhando o caixão do filho até o cemitério, e o que ele viu a tristeza daquela mulher, ele foi até ela e trouxe à vida o filho para acalmá-la. O Salvador, ele tinha esse poder. Nós não temos tanto poder. Nós não temos poder para tirar o problema da pessoa, nós não temos o poder para transformar a vida delas, mas nós temos o poder de amar. Amar o nosso semelhante. Então, essa é a mensagem aqui, que nós sejamos pacificadores. E aqui diz assim: a única maneira de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que amem e promovam a paz. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos, na nossa casa, que a paz, a união, o amor deve prevalecer. Cada pessoa, de acordo com essa doutrina de Cristo, possui suas próprias mãos, possui em suas próprias mãos a paz do mundo. Então, nós estamos vivendo num mundo difícil, que parece que a gente não vai ter como fazer isso. Mas se nós pregarmos essa doutrina, sermos pacificadores, amar as pessoas, demonstrar amor, transformar aqueles que estão tristes, que estão revoltados, angustiados, aflitos de qualquer modo. Se nós conseguirmos demonstrar amor para essas pessoas, nós vamos transformar o mundo à nossa volta. Mas lembre-se, já acabou meu tempo aqui. Lembrem sempre, começa com o nosso coração, a decisão
eu tenho que decidir ser uma pacificadora. E depois, dentro do meu lar, eu tenho que treinar isso dentro da minha casa. Que uma casa de um seguidor de Jesus Cristo, não pode haver grito, não pode, às vezes acontece, mas não é o correto. Às vezes, maledicência. Nós temos que ter cuidado. Ele fala aqui, quando a gente manda uma mensagem, e aconteceu isso comigo há pouco tempo atrás. Eu fiquei. Duas coisas que aconteceram que eu não gostei, e eu peguei o meu celular e mandei uma mensagem para duas pessoas. E era tarde já. E eu coloquei tudo que. Isso, não gosto, não sei o quê, só reclamando e falando. De repente eu pensei: ei, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo toda a minha raiva aqui nessas pessoas e não tem nada a ver. Daí peguei, fui lá e deletei. Ainda bem que tenho a maneira de tirar aquela mensagem. E foi aí depois eu refleti, foi a melhor coisa que eu fiz, foi deletar, porque não ia ajudar em nada, só ia colocar fogo na fogueira. Eu estava fazendo igualzinha a moça que eu conhecia, que jogava fogo. Eu estava agindo assim, estava falando coisas que não ia resolver. E eu fiquei agradecida a Deus por, na hora, ter me vindo o sentimento do Espírito Santo. Não, isso não está certo. Diz, tira tudo isso que você escreveu aí, porque isso aí só vai dar confusão. Então eu fico muito grata ao Senhor por ele nos orientar. E se a gente tiver o Espírito Santo, ele vai nos orientar para, quando for pensar, vou replicar essa confusão que está aqui, vou mandar para os outros, vou mandar palavras hostis, vou colocar ali nos comentários coisa que não vai valer a pena. Não façam, porque nós somos seguidores de Cristo e nós somos pacificadores. Pensem, o que eu posso fazer para me tornar um pacificador? Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora o Bruno, conseguiu, Bruno, achar? Acho que agora eu consegui. Estão me ouvindo? Isso. Então pode falar. Boa noite a todos aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, são duas, mas vou fazer uma, se der tempo a gente faz a outra. Mas é o seguinte: a minha dúvida é, quando o Carlos falou sobre a questão da semeadura,